Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Essa é a última das etapas do Apocalipse descritas na Bíblia. Iniciamos aqui após o reinado milenar de Cristo na Terra e o julgamento do grande trono branco, o juízo final, tema dos vídeos anteriores. Neste momento, Satanás, seus anjos caídos, o anticristo, o falso profeta e todos os homens ímpios de toda a história da humanidade já estão cumprindo suas penas no lago de fogo e enxofre. Os céus e a terra foram refeitos, e somente os crentes fiéis a Jesus permanecem aqui na terra com corpos glorificados. Em Salmos, Davi já havia profetizado: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Ou seja, a terra será sempre habitada, moraremos nela nos tempos eternos. E Jesus já tinha dito que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Também Pedro escreveu sobre isso. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada, ou queimada, em outra versão. E João escreve: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então vamos começar esse vídeo falando sobre a Nova Jerusalém. Se desce dos céus, ela já existe lá. Então quero chamar a atenção aqui para duas teorias consideradas mais aceitas com relação à Nova Jerusalém. A primeira aponta que após o arrebatamento, a igreja irá morar na Nova Jerusalém no céu e depois ela descerá no milênio. Ela estará pairando sobre o céu e os santos com corpos glorificados reinarão sobre a terra a partir dela. E o trecho descrito por Jesus em João seria referente a essa cidade. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E segundo essa teoria, não faria sentido os santos morarem na Nova Jerusalém no céu no decorrer dos 7 anos de tribulação na terra, depois virem com Jesus para a terra no início do milênio, residirem 1000 anos na terra e depois voltarem para morar na Nova Jerusalém, que desceria para a terra no final do milênio. Neste caso, se perguntam por que a cidade deveria ficar 1000 anos sem ninguém e depois ser habitada novamente. Ainda segundo essa teoria, a Nova Jerusalém estaria pairando no céu sobre a terra durante o milênio, subiria novamente ao céu para a recriação da terra e depois desceria definitivamente para a terra para os tempos eternos. Também em Ezequiel 45 e 48 temos a descrição de como será a distribuição das terras em herança e as dimensões da região sagrada em Jerusalém no milênio. Um espaço por volta de 13,5 km por 13,5 km. Tem espaços reservados aos levitas, aos sacerdotes, um santuário para servir ao Senhor, um espaço para toda a casa de Israel e para o príncipe. Ou seja, não tem espaço para Jesus e ninguém com corpos glorificados. E esse príncipe será um tipo de administrador. Não se trata de Davi nem de Jesus, porque possui corpo mortal. Ele oferecerá sacrifícios por seus pecados e pelos do povo. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Então, as divisões dessa cidade na terra, descrita em Ezequiel, seriam basicamente para o povo judeu. Não foi dito onde moraria Jesus e aqueles com corpos glorificados. Assim, poderia ser na Nova Jerusalém. Já a segunda teoria segue a cronologia de Apocalipse, onde a cidade desce do céu para a terra apenas após a reformulação dos céus e da terra, no final do milênio. Essa teoria se vale pelo fato de que, no final do milênio, a rebelião de Satanás tenta acabar com o acampamento dos santos, a cidade amada.
As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Essa cidade amada deveria ser onde Jesus e seus santos estariam morando, não apenas onde os judeus estariam morando. E se estivessem na Nova Jerusalém pairando sobre os ares, não teria como as nações com corpos mortais a cercarem nos ares. Essas duas teorias possuem argumentos factíveis, mas independentemente dessas posições, deveremos habitar na Nova Jerusalém nos tempos eternos, uma vez que João diz que ela seria como a noiva de Cristo. Um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Aqui, a Nova Jerusalém assume o caráter de seus habitantes, a noiva, que sabemos ser a Igreja fiel, além de todos os santos redimidos. Será possível que todos habitem nessa cidade? Quem seriam então os seus moradores? Obviamente, temos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também todos os seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins. Depois, os 24 anciãos, os santos do Velho Testamento, os salvos de Israel. E por fim, a Igreja fiel, com corpos glorificados, todos os santos de todas as épocas. Será então bastante gente. Caberiam todos então numa única cidade? Vamos ver então quais seriam as características dessa cidade. Em primeiro lugar, suas dimensões serão parecidas com as de um cubo e muito maiores do que as cidades descritas até aqui. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele, um anjo, mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Olhe só o tamanho da cidade, 2.200 quilômetros de cada lado, inclusive de altura. Assim, é perfeitamente capaz de abrigar a todos, bem diferente daquela cidade descrita em Ezequiel, de 13,5 quilômetros de cada lado. João relata a respeito do muro da cidade. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. No muro tinham também portas. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Já imaginaram o tamanho dessas pérolas? Muitos metros de altura. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Como não haverá mais inimigos, não existirá a necessidade de se fechar as portas. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O texto traz também que ela será o centro da adoração. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos,
O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Esse trecho poderia dar a entender que haverá nações que virão à Nova Jerusalém, pois os reis da terra lhe trarão a sua glória. Porém, as pessoas poderiam trazer a sua glória ao vir morar na cidade, não necessariamente tendo que morar fora dela. Mais adiante, continua: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. E na cidade haverá um rio e uma árvore da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. É interessante observar aqui que a palavra grega traduzida para cura também significa terapêutico em português. Assim, é provável que as folhas dessa árvore de algum modo enriquecerão a vida celestial, tornando-a plena e satisfatória, pois as pessoas com corpos glorificados não precisarão de cura física para alguma doença. Outra questão a se abordar é como será a vida nos tempos eternos. Não existem muitos detalhes específicos na Bíblia sobre isso, mas um manual de escatologia do professor J. Dwight Pentecost elenca 9 itens sobre a vida no reino eterno de Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro daquele que é perfeito, como um espelho. Naquela época os espelhos eram de bronze polido, meio obscuros. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Eles, os servos de Deus, verão a sua face de Deus, e o seu nome estará em suas testas. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Uma vida de descanso. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Uma vida de total entendimento. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Uma vida de santidade. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uma vida de alegria. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Uma vida de serviço. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Uma vida de abundância. Disse-me ainda, Jesus: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Uma vida de glória, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. E uma vida de adoração. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia!
A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Ou seja, não vamos ficar somente contando carneirinhos sem fazer nada. Vai ser uma vida cheia de atividades, mas sem sobrecarregar ninguém. Concluindo então tudo o que foi mostrado. Após o milênio, haverá o julgamento do grande trono branco, o juízo final. E enquanto isso, os céus e a terra serão refeitos, e a Nova Jerusalém desce do céu para a terra para estar para sempre ali. Todos os que estiverem no reino eterno habitarão na Nova Jerusalém, que será com ruas de ouro, pedras preciosas e um rio de água viva que sai do trono de Deus. Ela possui as mesmas dimensões de comprimento, largura e altura, de 2.200 quilômetros, lembrando que não teremos nossas limitações materiais de corpos mortais, e assim poderemos nos deslocar em todas as direções, inclusive ao espaço. E todos terão atividades para realizar. Mas principalmente estaremos em comunhão direta com Deus e com Jesus. E essa é uma boa razão do porquê de todos residirem na mesma cidade, para estar sempre perto de Jesus e de Deus. Espero que tenha gostado desta série das etapas do Apocalipse. Acredito que tenha dado para explicar de forma clara. Se gostou, não deixe de dar o like. Também se perdeu alguma das etapas ou quiser revê-la, não deixe de acessar o meu canal e checar a playlist correspondente. Obrigado por ficar até aqui e terminar de assistir essa série. Até o próximo vídeo.